Nós temos feito, nos últimos finais de semana, uma série de pregações abordando todos os sofrimentos, todas as dores, todos os julgamentos e interrogatórios que o nosso Senhor Jesus precisou suportar em nosso lugar. Nós temos tido como objetivo, já há algumas semanas, de caminhar com o nosso Senhor desde o jardim do Getsemane até o Calvário, estudando detalhadamente tudo o que ele precisou suportar para nos salvar. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar a respeito do sonho da mulher de Pilatos. Este sonho ele está num versículo do Evangelho de Mateus. Apenas Mateus menciona este fato e ele é repleto de lições espirituais muito importantes para cada um de nós. Porém, para que nós entendamos o teor do sonho da mulher de Pilatos, nós precisamos ler um contexto um pouco maior. Por isso eu quero convidar os irmãos a lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Do versículo 11 até o versículo 21. Está escrito assim, meus irmãos. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações trazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. E por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. E naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: Qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. Então preste atenção no verso 19, por favor. Estando ele, Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão deste justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos soltes? E eles disseram: Barrabás. Amém. Irmãos, vamos manter nossas Bíblias abertas, vamos fechar nossos olhos, vamos reclinar nossa cabeça e com toda a humildade e reverência, vamos nos dirigir em oração ao nosso Deus e Pai. Ó grande Deus e Pai, nós a Ti viemos adorá-lo, Senhor, porque Tu te assentas no trono alto e sublime e governas sobre tudo. És Tu o Criador do céu e da terra, e a vida que temos, ó meu Deus, recebemos das Tuas mãos. Tudo o que temos, Senhor, recebemos de Ti. Tu és o doador de tudo e para todos. E ao Senhor rendemos a glória, rendemos o louvor e a honra. E damos graças a Deus por vivermos mais este dia e por podermos mais este dia nos achegarmos ao Santo Evangelho. Meu Deus, pois nossos corações anseiam por conhecer cada dia mais das verdades contidas neste santo livro. Pois sabemos, Senhor, que estas palavras podem tornar-nos sábios para a salvação, pois elas nos revelam o Senhor Deus, nos revelam que Tu enviaste um Cordeiro, que Tu enviaste Jesus, o Teu Filho unigênito, para que Ele viesse morrer em nosso lugar.
Ó Senhor, abençoa-nos para que possamos conhecer cada vez mais destas coisas e possamos nos aprofundar na mensagem do Evangelho e sejamos também mensageiros do Evangelho para este mundo, para esta geração a qual pertencemos. Concede-nos a tua graça, meu Pai. Ser glorificado no nosso culto, Senhor. Abençoa-nos, perdoando nossos pecados, Senhor, e manifestando, derramando do Espírito Santo sobre os corações, sobre as mentes, sobre cada um de nós, sobre os que estão aqui presentes, sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet, sobre aqueles que ouvirão, Senhor, esta pregação no futuro, para que todos sejamos abençoados, iluminados e agraciados por Deus. Concede-nos teu auxílio, meu Pai. Graças nós te rendemos, no nome santo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então nós vamos agora passar ao nosso assunto de hoje. O sonho da mulher de Pilatos. Como nós vimos na leitura inicial do texto proposto no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 11 a 21, nós vimos que o sonho da mulher de Pilatos está colocado intencionalmente pelo evangelista Mateus dentro de um momento de grande tensão no que diz respeito ao julgamento que o Senhor Jesus estava enfrentando lá no pretório de Pilatos. Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia daquele tempo e também o juiz do caso, ele está convicto de que Jesus é inocente de todas as acusações que os judeus fizeram contra ele. Nós já estudamos sobre estes pontos nos estudos anteriores, então pedimos que, se alguém porventura não tenha a noção do que nós estamos falando aqui a respeito deste ponto do julgamento, que os irmãos assistam os vídeos anteriores, que aí você será colocado no contexto para que você entenda o que nós estamos falando agora. Não é que Pôncio Pilatos, que era o governador romano, que era o juiz do caso, Pôncio Pilatos estava convicto de que Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, é inocente de todas as acusações que os judeus fizeram contra ele. Por isso, como nós já estudamos em outros momentos, nós vimos que Pôncio Pilatos, por várias vezes, tentou libertar o Senhor Jesus. Não é? E a primeira vez que Pôncio Pilatos faz isso foi quando ele declarou publicamente, depois de interrogar o Senhor Jesus, Pôncio Pilatos vai a público e diz: eu não acho culpa alguma neste homem. Ele disse isso em Lucas 23, versículo 4. Então, Pôncio Pilatos, ele interrogou o Senhor Jesus. No próprio texto que nós lemos aqui em Mateus 27, 11, ele em pé diante do governador, Jesus em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: é como dizes. Mas, mesmo assim, Pilatos não encontrou razão para matar, para crucificar o Senhor, como era aquilo que os judeus queriam que ele fizesse. E Pilatos, então, ele declara várias vezes: eu não acho culpa alguma neste homem. Mas então Pilatos, por declarar, por dar um veredito a favor do Senhor Jesus, ele sofre uma grande pressão da multidão dos judeus que estavam em seu portão. Nos estudos anteriores nós falamos sobre isso, de que os principais sacerdotes, os anciãos de Israel, juntaram uma grande multidão no portão de Pilatos e levaram o Senhor Jesus para ser julgado por Pilatos. E essa primeira parte do julgamento aconteceu lá do lado de fora do portão mesmo. Não é? Pilatos interrogando o Senhor Jesus e declarando publicamente que Jesus é inocente. Mas quando Pilatos faz isso,
ele sofre uma grande pressão da multidão que estavam no portão, que inclusive ameaçam Pilatos de ser inimigo de César por declarar que Jesus era inocente. Mas então Pilatos fica sabendo que Jesus veio da Galileia. Esse foi o nosso último estudo. E Pilatos vê neste fato uma nova oportunidade de transferir a responsabilidade de julgar o caso e manda levar o nosso Salvador para o palácio de Herodes, que também estava em Jerusalém naquele dia. Essa passagem está em Lucas 23, 7. Herodes interroga o Senhor Jesus, mas o nosso Salvador simplesmente não responde a nenhuma das perguntas que Herodes fez. E por isso Herodes fica extremamente bravo, e Herodes então humilha o Senhor Jesus juntamente com seus guardas e depois o manda de volta a Pilatos. Porém, Herodes manda dizer uma coisa a Pilatos, que está registrado em Lucas 23, 15. Herodes disse assim, escuta, ele não fez coisa alguma digna de morte. Então, juiz após juiz, o Senhor Jesus é julgado por eles, e ninguém encontra nada contra o Senhor Jesus. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Não é? Então, Jesus é enviado a Herodes, e Herodes devolve Jesus a Pilatos. E então Pilatos percebe que essa oportunidade de transferir a responsabilidade pelo julgamento, essa forma de Pilatos usar essa estratégia para libertar o Senhor Jesus falha. Então Pilatos tenta uma outra, que está registrada aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 15, quando é dito que, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. E naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. E então Pilatos pergunta ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Veja, Pilatos então propõe à multidão que escolhesse quem eles desejariam que fosse liberto por ocasião da Páscoa: Jesus ou Barrabás? Não é só que, se nós notarmos aí no verso 16, é dito que Barrabás, ele era um preso bem conhecido. Ou seja, Barrabás era um bandido muito bem conhecido. Você sabe que nas cidades sempre tem aquele bandido que a polícia conhece bem, aquela pessoa maligna, violenta, e Barrabás, além de tudo, era um assassino. Então, o Pilatos, ele faz essa proposta ao povo, assim, para tentar se esquivar de ter que mudar o seu veredito ou continuar afirmando que Jesus é inocente. Pilatos transfere a responsabilidade para a multidão, dizendo assim: vocês escolham. Quem vocês querem? Vocês querem Jesus ou Barrabás? Vocês querem Barrabás, esse homem maligno, violento e assassino, perto de vocês, junto de vocês? Ou vocês escolhem Jesus? Mas então é dito aí no verso 20, você vê que, saltando aqui o verso 19, que é o verso que está o sonho da mulher de Pilatos, nós temos os versos 20 e 21, que os principais sacerdotes e os líderes convencem a multidão que pedissem a libertação de quem? De Barrabás. E que mandassem matar Jesus. Então Pilatos está aqui assentado no tribunal, veja só. Pilatos está aqui assentado no tribunal, no verso 19, pensando no que fazer. Ele havia dado o veredito que Jesus era inocente, e agora ele está pensando numa nova forma de libertar o Senhor.
Todas as tentativas anteriores de libertar o Senhor Jesus fracassaram. E o veredito de Pilatos produziu um tumulto no portão. Não é? Ele precisava tomar uma decisão muito rápida. Ele iria manter o veredito dele, de que Jesus é inocente, e libertá-lo. E ele poderia também usar o exército, porque por ser governador romano ali da região da Judéia, ele tinha autoridade sobre o exército, ele poderia usar o exército para dispersar a multidão do portão dele. Então ele tinha toda a autoridade para fazer isso. Ele era o governador da Judéia. Mas se ele mantivesse o seu veredito, que Jesus é inocente, soltasse Jesus e mandasse o exército romano dispersar a multidão, os judeus iriam até César dizer que Pilatos havia se recusado a condenar um homem que havia declarado publicamente ser o rei dos judeus. E se eles fizessem isso, evidentemente, muito provavelmente o imperador romano veria isso como uma afronta e mandaria muito provavelmente depor Pilatos do seu posto e muito provavelmente mataria Pilatos. Então Pilatos está pensando ali no pretório, estamos aqui no verso 19, pensando no que fazer. Olha, se eu agir assim vai acontecer isso, isso e isso. Se eu agir assim vai acontecer isso, isso e isso. E ele estava sob uma grande tensão, imagine a tensão que estava sobre Pilatos naquele momento. Esse é o contexto da passagem que nós vamos estudar hoje. Esse é o contexto. Não é essa tensão que existia no ar, não é, de Pilatos tentando soltar o Senhor Jesus. Não é? No verso 17 nós vemos exatamente isso, né? Foi o último, Mateus 27, 17 diz: e Pilatos perguntou ao povo, qual destes quereis que vos solte? A intenção de Pilatos era soltar Jesus. Então ele propõe que entre Jesus e o homem mais, e a pior pessoa que existia na prisão dele, para que os homens escolhessem entre Jesus e Barrabás. E permanece então, é como se Mateus colocasse uma pausa entre a pergunta de Pilatos no verso 17, preste atenção, no final do verso 17, que Pilatos diz assim, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Na sequência, vem Mateus nos informando que Pilatos sabia a razão pela qual os judeus levaram Jesus até ele. Jesus não havia cometido mal nenhum. Jesus não havia cometido nenhum crime como eles estavam acusando. Pilatos sabia que eles haviam entregado Jesus por qual razão? Por inveja. Então Pilatos tinha plena consciência da verdade. Ele sabia disso. Só que esse sonho da mulher de Pilatos está exatamente neste momento, nesta pausa, entre a pergunta de Pilatos, quem que vocês querem que eu solte? E a resposta da multidão sobre quem eles queriam que Pilatos soltasse. Entenda isso, que Mateus colocou este sonho da mulher de Pilatos exatamente entre esses dois momentos. Né? Como se tivesse havido uma pausa entre a pergunta de Pilatos e a resposta do povo. Não é? E é a respeito do que aconteceu entre a pergunta de Pilatos e a resposta da multidão que nós devemos dar muita atenção. Porque nesta pausa, aqui no verso 19, surge uma nova personagem. Surge uma nova personagem na cena. Surge uma mulher que passa quase que desapercebida, que quase ninguém fala sobre ela. A mulher de Pilatos. Note que por causa da mulher de Pilatos, o julgamento é interrompido. E qual é o motivo da interrupção? O motivo é que a mulher do juiz teve um sonho estranho com o réu daquele caso.
Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, pensando, colocando na balança o custo da sua decisão, enquanto Pilatos estava sendo pressionado pela multidão e ameaçado pelos judeus, chega aos ouvidos dele uma mensagem. Meus irmãos, nunca se ouviu falar de um julgamento que foi interrompido por causa de um sonho da mulher do juiz. Mas neste julgamento do Senhor Jesus aconteceu isso. E por razões muito profundas, muito espirituais, muito importantes, das quais nós precisamos conhecer. O primeiro ponto que nós vamos tocar aqui é quem é a mulher de Pilatos. Quem foi essa mulher? Se lermos novamente o verso 19, vamos fazer isso. O verso 19 diz assim: E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão deste justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos manda uma mensagem para ele. Mas quem foi esta mulher? Segundo os historiadores, o nome dela era Cláudia Prócula. E muito provavelmente ela era uma mulher enferma quando este fato ocorreu. Nos dias em que o Senhor Jesus estava sendo julgado e foi condenado e morto, Cláudia Prócula estava enferma. É por isso que enquanto havia um tumulto no portão da casa dela, ela continuava dormindo. Enquanto Pilatos saiu lá fora, ouviu a multidão, interrogou Jesus, declarou Jesus inocente, Cláudia estava dormindo. Ela continuava deitada, ela estava dormindo e ali ela teve um sonho. E essa mulher, quem ela era? De que nacionalidade ela era? Ela era romana, ela era esposa de Pilatos. Só que há detalhes importantes sobre ela, que nós podemos tirar aqui do próprio texto. Ela não conhecia o Senhor Jesus. Ela não sabia o nome dele. Por isso ela se refere a ele como justo. Ela simplesmente faz menção a Jesus, dizendo: não entre na questão deste justo. Esta é uma prova de que ela não conhecia Jesus, não sabia o nome dele e era uma mulher incrédula. Enquanto Pilatos está enfrentando o pior dia da sua vida, a mulher dele tem um sonho. E quando ela acorda e percebe a presença de uma grande multidão no portão, ela provavelmente chama uma das criadas e pergunta o que está acontecendo. E ela é informada que há uma multidão no portão, junto com os principais sacerdotes, e eles trouxeram um homem que está sendo acusado pelos judeus de ser um malfeitor. E eles estão exigindo que seu marido, Pôncio Pilatos, crucifique este homem. É isso que está acontecendo aí no portão. Então Cláudia rapidamente manda chamar um mensageiro. Você pode ver que não é ela que vai ao pretório levar a mensagem a Pilatos. Ela chama um mensageiro, não é? Sua mulher mandou dizer-lhe. Ela manda um mensageiro. Ela envia ao marido uma mensagem. Qual o teor dessa mensagem? O que dizia essa mensagem? Não é? A Bíblia não nos informa. Qual o teor da mensagem? E há pessoas que perguntam, é muito comum inclusive, mas por que a Bíblia não nos mostra essas coisas? E a resposta é muito simples também. É porque a Bíblia não foi escrita para satisfazer as nossas curiosidades. Não é? Tudo o que precisamos saber é aquilo que está escrito neste único versículo. Mas uma coisa é certa, Cláudia Prócula teve um sonho, e o sonho que ela teve veio de quem? Veio de Deus. Não é? Nós não temos o teor do sonho, porque a Bíblia não nos mostra, mas é claro que o sonho falava a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Também, né, nós podemos saber que Cláudia não sabia quem era Jesus. Porque se ela soubesse, ela mandaria, ela mencionaria ao mensageiro o nome. Mas ela não sabia o nome de quem era que estava sendo julgado. Por isso que ela menciona, ela diz assim, não se envolvas na questão desse justo. Mas o sonho traz um solene aviso. Qual é o aviso de Deus para Pilatos? Não te envolvas na questão deste justo. E um detalhe importante que o sonho nos mostra também, que está no relato de Mateus 19, Mateus 27, 19, é que ela menciona que não te envolvas na questão desse justo, porque hoje, em sonho, o que aconteceu? Sofri muito por causa dele. Ou seja, o sonho que ela teve produziu muito sofrimento. Isso significa, isso quer dizer que tratava-se de algo muito sério, muito importante, e que ela precisava informar rapidamente o seu marido a respeito deste fato. Não é? Logo ela percebe que o sonho diz respeito à situação que o marido dela estava enfrentando naquela mesma manhã, e por isso ela manda avisar seu marido. Mas então nos surge uma pergunta: por que Deus usa uma mulher doente para avisar sobre um assunto tão importante? Por que Deus não envia um príncipe? Por que Deus não fala de outros modos? Por que Deus usou a mulher de Pilatos, mesmo sendo ela incrédula, mesmo sendo ela uma pessoa que não conhecia Jesus? Por que Deus decide, por sua soberana escolha, usar esta mulher para avisar Pilatos? Há uma razão importante. Simplesmente porque ela seria a única pessoa que teria a capacidade, que teria a autoridade de enviar um aviso a Pilatos dentro do pretório. Ela era o palácio de Pilatos, ela morava ali, então ela tinha certa autoridade dentro daqueles arredores, dentro daquele ambiente. Por isso que Deus usa ela, mesmo ela sendo uma mulher doente. Ela seria a única com autoridade de, naquelas circunstâncias, enviar uma mensagem a seu marido, que está para tomar a decisão mais importante da vida dele. Meus irmãos, e aqui há um ponto importante para a gente refletir. O nosso Deus tem sempre um meio para fazer chegar a sua palavra. Deus, se Ele quer fazer com que sua palavra chegue a alguém, essa palavra chegará a essa pessoa. Mesmo que esta pessoa seja uma pessoa inacessível, mesmo que essa pessoa seja um governador, mesmo que essa pessoa seja um rei, mesmo que essa pessoa esteja muito ocupada, se Deus quiser que a mensagem dele chegue a alguém, a mensagem dele chegará. Louvado seja Deus. Por isso você e eu, aqui é um detalhe importante, uma nota para nós, uma aplicação para nós. Nunca devemos perder a esperança. Porque se for a vontade de Deus avisar um dos nossos, ele será avisado. Ainda que Deus precise usar os modos mais incomuns para fazê-los. Né? Veja, lembre-se, relembre a situação que o marido dela estava. Ele acreditava na inocência do Senhor Jesus. A consciência dele dizia, solte-o. A consciência dele dizia, não mate esse inocente. Faça o que é certo. Por outro lado, havia uma multidão do lado de fora do portão pressionando o juiz, gritando, mate-o, crucifica-o. Além disso, havia a ameaça dos principais judeus de que se ele não matasse Jesus, ele não era amigo de César.
Isso está, inclusive, gostaria que os irmãos pudessem ler, está em João, capítulo 19, verso 12, quando os judeus, aos gritos, ameaçam Pilatos. Veja que pressão terrível estava sobre os ombros de Pilatos naquela manhã. Presta atenção. Está escrito assim: daí em diante Pilatos procurava soltá-lo. Então Pilatos tinha a intenção de soltar o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor Jesus é inocente. Mas os judeus, lá do lado de fora do portão, estavam aos gritos, dizendo: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Então, isso pressionava o coração de Pilatos. Então, Pilatos não tem saída. Ele tentou se esquivar do caso várias vezes e não conseguiu. E ele não podia mais esperar. Era o último momento, o último instante, a última volta do relógio. O último momento na vida de um homem em que ele precisava tomar uma decisão que impactaria a vida dele para sempre. Mas então, nesse último momento, Pilatos ouve uma mensagem que era escuta, presta atenção. Pilatos ouve uma mensagem que foi um ultimato vindo do trono do próprio Deus. O ultimato de Deus para ele é: deixe este justo em paz. Não te envolvas na questão deste justo. Veja como Pilatos estava sob pressão. Talvez nenhum outro ser humano, em nenhum outro momento, ficou sob tamanha pressão como Pilatos ficou. Pilatos estava sob pressão popular, sob pressão religiosa, sob a pressão do Império Romano e sob a pressão do próprio Deus. Não te envolvas com a questão desse justo. Pilatos precisava tomar uma decisão. E Pilatos foi avisado por todos qual era a decisão certa, qual era o caminho que ele devia seguir, o que ele devia fazer. E ele não foi a única pessoa que recebeu avisos assim. Se você se lembra, no próprio contexto aqui dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro também recebeu avisos claros. Judas Iscariotes também recebeu avisos claros, porém, da boca, dos lábios, do próprio Filho de Deus. Mas Pilatos recebeu um aviso amoroso da esposa. E ele poderia ter tomado a decisão certa. Porém, não foi isso que ele fez. Sabe por quê? Porque Pilatos pesou na balança do enganoso coração. Olha, eu sei o que é fazer o certo. Eu fui avisado de várias formas. Eu sei que o caminho certo é esse. Que é isso que eu tenho que fazer. Porém, se eu libertar Jesus, eu me torno inimigo dos judeus. Se eu confessar a inocência do Senhor Jesus, serei acusado de ser inimigo do Império Romano. Se eu declarar que Jesus é inocente, perderei meu cargo, perderei minha riqueza, perderei a minha vida. E estava sob o poder de Pôncio Pilatos evitar o mais horrendo dos crimes já cometidos. E ele foi avisado. Você se lembra quantas vezes ele foi avisado? Ele foi avisado 7 vezes. Ele foi avisado pelo próprio Senhor Jesus, dentro do pretório. Pilatos foi avisado pela própria consciência sobre o que fazer, se era certo ou era errado. Pilatos foi avisado pelas provas da inocência do Senhor Jesus, pois ninguém encontrou nenhuma prova que o condenasse, ou seja, ele é inocente, ele é justo. Pilatos tinha essas provas. Pilatos ainda foi avisado por um sonho vindo do próprio Deus, foi avisado amorosamente pela própria esposa, porém, escuta,
chega uma hora que os avisos de Deus, eles cessam. Agora é Pilatos quem decide. Não entre na questão deste justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Meus irmãos, diante deste versículo tão importante, cravado aqui nesse momento de grande tensão, né, do julgamento de nosso Senhor Jesus diante do pretório de Pilatos, né, que foi o julgamento onde o Senhor Jesus foi de fato sentenciado a pena de morte e a ser espancado, a ser chicoteado e depois ser crucificado. Há muitas lições práticas para nós pegarmos neste versículo aqui. A primeira é a seguinte, escuta. Deus nos avisa de muitas formas. Há uma expressão que ela é bíblica e que eu gosto muito de usá-la, é que a misericórdia, ela chega sempre antes do juízo, não chega? Deus, o nosso grande Deus e Pai, sempre envia, mesmo a um homem como Pilatos, Deus envia sempre a misericórdia antes do juízo. Por que Deus faz isso? Meus irmãos, porque não é a vontade de Deus que ninguém pereça no inferno. Mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, como diz 2 Pedro 3,19. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça tomando decisões contra Cristo, como o contexto do estudo que nós estamos tendo hoje. Por isso, assim como Pilatos, Deus nos avisa, através da Bíblia, da palavra. Deus nos avisa através de mensageiros, como Pilatos foi avisado. Deus nos avisa através da consciência, como Pilatos foi avisado. E está claramente mostrado neste verso que ele estava sentado no tribunal pensando, a consciência dele estava falando com ele o que era certo fazer. E Deus nos avisa também através de sonhos. Só que este é um método incomum de Deus usar. Não é? Deus nos avisa em primeiro através da Bíblia, através da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus é pregada para nós, um versículo da Bíblia fala ao nosso coração. É Deus falando conosco para que nos desviemos de um determinado pecado ou da vida de pecados que levamos. Depois Deus usa mensageiros. Depois Deus usa a sua própria consciência. Depois Deus envia sonhos. Às vezes até mesmo a mulher incrédula, ao marido incrédulo, a um filho incrédulo, a um colega de trabalho incrédulo, Deus envia sonhos. Veja, Deus fala aos homens de muitas formas. O segundo ponto que nós podemos explorar aqui é que o aviso de Deus chega sempre na hora certa. O aviso para Pilatos chegou na hora mais necessária. A hora que ele estava pensando, que ele precisava tomar a decisão, chegou a mensagem de Deus. E o aviso chegou a tempo para que Pilatos tomasse a decisão certa. Entenda isso. O aviso de Deus sempre chega na hora certa. Esse é o segundo ponto. Terceiro, Deus tem sempre uma forma de chegar aos corações. Mesmo ao coração de alguém como Pilatos. Um homem investido de grande poder, de grande autoridade, um governador romano, um homem que tinha poder militar, um homem que sozinho decretava a vida ou a morte de alguém. Mesmo para o coração de um homem assim, Deus tem formas de sua palavra chegar. Mesmo que alguém esteja ocupado com um assunto muito sério, se Deus quer falar com aquela pessoa, Deus falará com ela. O aviso de Deus, ele vem na hora certa, da forma certa e do jeito certo. Se Deus quer te avisar de alguma coisa,
ele te avisará. E quem sabe o que você está ouvindo nesta tarde aqui já não é Deus avisando você de alguma coisa. Um quarto ponto. Deus usa até mesmo as pessoas mais improváveis. Uma mulher romana, incrédula e doente, que nem conhecia Jesus. Uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que nem te conhece, pode muitas vezes abrir a boca e trazer um aviso de Deus para você. Por acaso Deus não usou até mesmo a boca de uma mula para falar com um profeta? Acaso há algum limite para o poder de Deus? Por isso, seja humilde se Deus usar você para falar com alguém. Lembre-se que Deus usou até uma mula para falar com um profeta. Seja humilde. Se Deus, por acaso, em algum momento te usar, não se engrandeça, não se exalte porque Deus te usou. Se humilhe, porque Deus usou até uma mula para falar com o profeta e a mula não deixou de ser mula depois que foi usada por Deus. Então, cuidado, seja humilde. Se Deus colocar na sua boca a palavra que vai falar o coração de alguém, que vai transformar a vida de alguém, que vai fazer com que alguém se desvie de um grande pecado, em vez de se exaltar, se humilhe. Porque Deus usa mesmo os instrumentos mais improváveis, como usou a mulher de Pilatos. Meus irmãos, a voz de Deus, ela às vezes vem de quem nós menos esperamos. Isso é assustador até. Muitas vezes nós estamos pensando, precisamos tomar uma decisão, queremos fazer alguma coisa, e alguém que nós sabemos que não tem uma vida com Deus, que não tem comunhão com Deus, que não conhece a Deus, essa pessoa ela fala com você exatamente sobre aquele assunto que está perturbando o seu coração. É muitas vezes como Deus usou Cláudia para falar com Pilatos. Deus usa todos os meios, meus irmãos, para nos avisar. E os avisos de Deus, em quinto lugar, são muito claros. Veja que Pilatos foi avisado de um modo fácil de ser entendido. Deus jamais falará com alguém em termos que essa pessoa não entenda, não consiga entender facilmente. Veja como foi que Deus mandou o aviso a Pilatos. Leia de novo o verso 19. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão deste justo. Veja, a mulher que não sabia o que estava acontecendo, que não conhecia a pessoa que estava sendo julgada, sabia que ele era um justo e mandou o recado exatamente dentro da necessidade de Pilatos. Isso é facilmente dedutível, que uma mensagem assim procede lá de cima, vem lá do céu, vem do Espírito Santo de Deus, para falar com você, para te avisar. Quantas vezes, meus irmãos, na Bíblia nós encontramos fatos semelhantes, Deus avisando as pessoas em termos claros, facilmente entendíveis, de perigos, de riscos que as pessoas estão correndo. Mas, no entanto, entretanto, se na mensagem de Deus, se no sonho ou na palavra que você ouvir, perdão, houver algum detalhe que precisar ser esclarecido, porque nós podemos, lendo na Bíblia, por exemplo, nos lembrar que Faraó do Egito teve um sonho. Ele era um homem ímpio, que não conhecia Deus. Mas era um sonho cheio de detalhes, e que ele não compreendeu. Então o Faraó precisava de quem? De José, para interpretar o sonho para ele. Nós nos lembramos também do rei Nabucodonosor. Também teve sonhos que o perturbaram. Deus enviou quem? Daniel,
para interpretar os sonhos. Então, se for necessário, diante do aviso de Deus, que algum ponto seja esclarecido, o próprio Deus enviará para você um José ou um Daniel para dar a interpretação correta do seu aviso. Meus irmãos, Deus é claro em seus avisos, porque Ele não nos avisa acerca de coisas banais. Deus nos avisa a respeito de grandes perigos que corremos. Dentre os tais, o maior perigo que corremos, que é o perigo de perdermos a nossa própria alma. Amados, um sexto ponto que nós podemos extrair ainda aqui, deste sonho da mulher de Pilatos, é que este aviso de Deus a Pilatos não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Esse aviso de Deus, o Espírito Santo fez com que este aviso da esposa ecoasse na alma de Pilatos. E nós podemos provar isso para os irmãos, lendo um versículo no próprio Evangelho de Mateus 27, verso 24. Quando Pilatos, naquele fato conhecido que Pilatos manda trazer água e lava as mãos, vamos ler o texto, diz assim: percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste justo, isso é problema vosso. Em algumas versões está, sou inocente do sangue deste homem. Mas a palavra grega original ali é justo. Sou inocente do sangue deste justo. O que significa isso? Por que Pilatos usou esse termo especificamente? Esse foi o mesmo termo usado pela mulher de Pilatos no sonho. Não te envolvas na questão deste justo. Meu Deus do céu. Pilatos ouviu o aviso de Deus, o Espírito Santo fez com que esse aviso ecoasse no coração dele, e depois ele expressa em palavras que ele entendeu o que o Espírito Santo disse a ele através de sua esposa. Mas, meus irmãos, cuidado, porque apesar de todos os avisos recebidos, Pilatos tomou a decisão errada. Pilatos mandou crucificar o Filho de Deus. Pilatos fez o que o mundo queria que ele fizesse. Pilatos rejeitou o Senhor Jesus e o condenou, ao invés de absolvê-lo, apesar de todos os avisos que Pilatos recebeu. Então, Pilatos é um aviso de Deus para nós. Se depois de tantos avisos de Deus, o qual recebemos durante toda a nossa vida, nós ainda continuarmos no caminho errado, tomando decisões erradas, não há esperança para nós. Esperança há para aquele que recebe o aviso de Deus e corrige seus caminhos. Meus irmãos, você nunca vai saber quem vai ser o último mensageiro de Deus para você. Esse aqui foi o último mensageiro de Deus para Pilatos. Não sabemos o nome dele. Sabemos só que a mulher mandou. Sua mulher mandou dizer-lhe. Não sabemos quem foi, se foi um homem, uma mulher, um soldado, um criado, um escravo. Não sabemos quem foi que ela mandou lá. Mas sabemos que esta pessoa foi o último mensageiro de Deus para Pilatos. E conosco, trazendo aqui para a nossa vida pessoal, fazendo uma aplicação pessoal aqui. Não é incomum alguém falar conosco nos seguintes termos: olha, não entra nisso. Olha, não se envolva com isso. Não se envolva com essa pessoa. Não faça isso. Pode ser seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão.
pode estar sendo um mensageiro de Deus para você. Quantos casos, meus irmãos, noticiados neste mundo, de pessoas que arruinaram as suas vidas, porque foram antes avisadas por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, por sua irmã, por sua avó, ou por seu pastor, mas não deram ouvidos ao último mensageiro de Deus para elas. E depois se viram em ruína e em desgraça. Então, cuidado, porque eu posso estar sendo o último mensageiro de Deus para alguém. Hoje, nesta noite aqui. Essa pode ser a última vez que você recebe uma mensagem de Deus, como foi com Pilatos neste dia. Meus irmãos, por isso, em último lugar, dê ouvidos aos avisos de Deus. Tenha discernimento. Veja como é prática a lição do sonho da mulher de Pilatos. Quem de nós nunca teve um sonho de um familiar que foi um aviso de Deus para nós? Quem de nós nunca recebeu uma mensagem de Deus assim? Meus irmãos, a sua filha, o seu esposo, o seu marido, seja ele crente ou não, seja ela crente ou não, pode ser um mensageiro de Deus para você. Pode estar trazendo uma mensagem para você. Dizendo, não entre nisso. Não faça isso. Não te envolvas com isso. Se afasta dessas pessoas. Se afasta desta pessoa que você está querendo se relacionar. Sabe, frequentemente, esse tipo de coisa é a misericórdia de Deus chegando a você antes do juízo. Amém? Lembre-se que Pedro, Judas e Pilatos, mencionando os três juntos aqui, são três exemplos no mesmo evangelho do que acontece quando alguém fecha os ouvidos e endurece o coração aos avisos de Deus. Pedro, Judas e Pilatos. Dos três, apenas Pedro, depois da queda, teve a oportunidade de voltar, se reconciliar com Deus e continuar sua caminhada com Deus. Judas foi avisado por Deus. E Judas teve um triste fim, apesar de todos os avisos que ele recebeu. Recentemente nós pregamos sobre as oportunidades de Judas. Assista essa pregação. Veja quantas oportunidades Judas recebeu. E mesmo assim, Judas está no inferno agora. Mas e Pilatos? O que aconteceu com ele? Depois do que aconteceu aqui. Segundo um historiador chamado Eusébio de Cesareia, Pilatos, ele teve um fim parecido com o de Judas Iscariotes. Acredito que não preciso entrar em detalhes. O fim de Pilatos foi muito parecido com o de Judas Iscariotes. Apesar de todos os avisos que Pilatos recebeu de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da mulher dele. Tantos avisos, irmãos, e a pessoa, ela destrói a sua própria vida. Todos os três, Pedro, Judas e Pilatos, cometeram o mais horrendo tipo de pecado. Sabe qual é o mais horrendo tipo de pecado perante os olhos do Deus Santo, com quem teremos que tratar logo, logo? É você pecar, você persistir no pecado, mesmo depois de ter sido solenemente avisado por Deus. Esse é o pecado mais horrendo que tem. Quando você sabe e Deus te avisou e você persistiu no seu erro. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir o que você ouviu nesta tarde aqui? Então, tema e trema, porque Deus nos avisa. Deus usa até sonhos, porém sonhos são exceções.
Não é? Deus usa sonhos, sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas pregações parecem impotentes para impedir a loucura de alguém. Por mais que o pregador ore e se esforce, parece que as nossas pregações são impotentes de impedir que alguém destrua sua própria vida. Por isso Deus usa exceções. Não é? E as exceções são esposas incrédulas, maridos incrédulos, primos incrédulos, parentes, pessoas que nem te conhecem e que, quando em vez chega pela boca de alguém, um aviso de Deus para você. Então, que nós entendamos isso. Deus nos avisa por outras vias. No entanto, a palavra de Deus é sempre a regra. E os sonhos são sempre as exceções. Deus nos avisa por sua palavra. Ela existe para isso. A palavra de Deus é um grande aviso para todos nós. Só que quando o pecador ele se endurece, Deus usa outros meios, porque Deus faz isso por sua misericórdia. Por isso, se até mesmo um indigno pregador como eu pode ser o último mensageiro de Deus para alguém, aqui nesta tarde, que você ouça o aviso do Filho de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, abra seus ouvidos, guarde esta palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Senhor, damos graças a Deus por podermos falarmos a respeito desta passagem tão desconhecida para tantas pessoas. Ó Senhor, quanta instrução há aqui, num único versículo da Escritura. Senhor, nas palavras de uma mulher incrédula, de uma mulher que não conhecia o Senhor Jesus. Quanta instrução há aqui, meu Deus, sobre as atitudes de Pilatos. O quanto podemos aprender e sermos sábios para não precisarmos errar como eles erraram. Que possamos ser sábios, Senhor, para ouvir os avisos de Deus e aceitarmos a oferta da misericórdia enquanto há tempo para nós. Ajuda-nos, ó Deus Santo e bendito, por tua graça, e visita-nos com teu Espírito. E que assim como foi, Senhor, com este sonho que ecoou no coração de Pilatos, no poder do Espírito Santo, que assim seja conosco também. Que esta palavra ecoe em nossos corações e que tenhamos sempre ouvidos abertos para ouvir o que diz o Senhor. Rogamos por tua graça e damos graças a Deus pelo Senhor que tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome bendito, em nome de Jesus. Amém.